Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. O Andrés tem muito a agregar, desde que o treinador entenda o papel dele, né? Entenda o papel da organização de um meia, né? Pode continuar, viu, Pedro? Ô, Manga, e eu vou propor uma loucura aqui para vocês. Por uma proposta absurda, no nível Estevão, nível Hendrick, vende o Alan ou mantém o Alan para poder ser um refúgio do que. Tipo, um reforço do que o Palmeiras não tem, né? De um cara que dribla, de um cara que movimenta o time. O Alan é uma das esperanças de drible, mas, ô Pedro, ele vai ser vendido e não precisa nem ser pelo que foi o Estevão e o Hendrick, que aí não tem como recusar. Palmeiras precisa fazer dinheiro com venda de atletas e o Alan, com certeza, é o cara que mais vai render dinheiro nessas vendas, pelo menos hoje. A realidade que a gente tem é o Alan saindo pela maior quantia. É claro que eu manteria, mas é o primeiro jogador que vai ser negociado pela diretoria quando aparecer proposta. TH? Existe esse mundo mesmo e eu vi pessoas falando tipo de Brighton pagar até a multa dele e quando pagar a multa você não tem nem conversa, né? E seria um ótimo lugar para ele jogar, né? Lá ele vai poder jogar e bem também, é um futebol que favorece bastante e obviamente não tem nem o que falar, é titular absoluto. Eu acho que o Abel até deveria ter colocado mais cedo, né? Porque não tem como o cara ser titular no Mundial, volta do Mundial e não joga, né? Não faz sentido. Aí na reta final, como eu falei, acabou salvando ainda o Abel lá contra a LDU, sendo o melhor jogador em campo. E aí, enfim, foi isso. Mas a pergunta que você faz, ela é um pouco interessante. Se chegar a um valor tão absurdo, realmente você fica assim, putz, velho. Eu tentaria negociar primeiro o Flaco Lopes. Acho que dá. Com certeza o Alan é o jogador com maior potencial para você ter lucro. O Flaco Lopes, para mim, é o segundo. Daria para você vender e bem o Flaco Lopes. Eu priorizaria vender o Flaco do que o Alan. Fer, nessa proposta aí, qual que seria o... Você acha que tem um teto, Fer? Mínimo, assim, tipo 35, Eu acho que ele tem 25? que ser a grande estrela do time. Não, então, a questão do teto, o clube acho que deve entender que acima de 28, 30 milhões de euros vai vender 25. Eu não sei se ele vale tudo isso pela temporada que ele fez. É o clube europeu que tem que ver e projetar lá na frente. Pela temporada, ele não vale 30 milhões de euros. Não foi titular, não teve sequência. Pelo que ele pode jogar, ele vale. Pelo que ele pode jogar, ele vale mais que 30, com certeza. Então, assim, para mim, ele é a grande. Para mim, o time tinha que ser montado em volta dele. Esse é o nível para mim dele hoje no Palmeiras. O time voltado para ele ser a nossa válvula de escape, criador de jogada, criador de oportunidade e assim com uma temporada inteira valorizar ele mais, porque o André, por exemplo, do Fluminense, ele ficou algumas temporadas aí para ser vendido, certo? Diferente do João Gomes do Flamengo, que foi mais rápido a venda. Então o João Gomes aparece e é vendido mais rápido do que o André. Então, se outras equipes mantiveram bons jogadores por 2, 3, 4 temporadas, o Palmeiras tem condição de manter o Alan, assim como o Fluminense manteve o André por um tempo. E depois vende. Nem toda venda precisa ser lá na casa, né, dos 50, 60, 45 milhões. Não, cara. Se lá na frente ele nos trouxer resultado desportivo e sai daqui do Palmeiras por 35, 40 milhões de euros, ele tá bem vendido. Mas ele ainda não deu pra gente retorno. Quem falar que deu retorno porque ele ajudou a virar contra a LDU, ele pode muito mais que isso. Ele pode ser o ponto diferencial e é um jogador que está em alta. Só que o técnico precisa entender, né? Que ele é peça intocável. Não pode ficar revezando ele com Sousa e com o Facundo. Facundo e Sousa tem que brigar por outra posição no campo. Não pela posição do Alan. Então, para mim, o Alan fica, não venderia. Até porque se vender é o que você errou, mas é que é a realidade. Vão trazer refúgio para o lugar dele e não reforço. Boa. Falando agora, vou puxar o Manga. Manga, Flaco Lopes. O Fer já até comentou de ser fase, não ser fase. O que você faz com o Flaco Lopes? Fica, vende, empresta o jogador, talvez? Não, vende. Eu concordo. No dia que a gente levantou, que foi levantada essa bola aí, eu também acho que é uma questão de fase. Não acho que ele vai voltar a ser aquele jogador que foi antes. Mas não sei se ele vai manter esse alto nível por um bom tempo. Até porque ele também tem, acho que
tem tido muito preciosismo. Falta soltar um pouco a bola, às vezes está subindo para a cabeça. Eu venderia, aproveitaria o bom momento para fazer boa parte dessa grana que a gente precisa fazer para o ano que vem, que são 400 milhões em vendas, para tentar fazer um Flaco Lopes. Acho que dá para pegar uns 20, 25 milhões, como o pessoal está falando aí, de euros no Flaco. Eu venderia. Boa, TH? Não, já comentei. Eu, obviamente, priorizaria a venda dele, que você pode ter um retorno bem interessante. É um daqueles, né, que chegou novo, pegou na planta, como o Abel gosta de jogar para si, né? Ele citou até o próprio Flaco aí, na última coletiva, falando que o Flaco está entre 50 milhões de euros, né? Mas eu venderia também. Você planeja ali Vitor Roque e Paulinho em 2026 e abre mão do Flaco aí para ter um retorno financeiro que seria interessante. Eu acho que é um jogador bom tecnicamente, evoluiu de uma forma que eu não esperava, jogando de uma forma até diferente. Só que aí depois o Abel vem falar que ele era para ser o centroavante e não jogar como ele vinha jogando, que mostra mais um erro do Abel, que é um completo absurdo. É um completo absurdo. Parece de propósito. É loucura, né? É loucura. O Flaco, ele era segundo atacante, falso 9, 10. Não, tem que jogar como centroavante. Você vai ser o meu Davidson, um cara da casquinha na final da Libertadores, né? Era chutão para ele dar uma casquinha pro Vitor Roque, correr e fazer um gol. Mas pro bem dele também é bom ser negociado aí, sair com hype e quem sabe jogar a próxima Copa, né? Fer, você já falou da fase do Flaco, e até com o Flaco a gente já poderia chegar a quase metade, né, desses 400 milhões que o Manga falou. Se for na casa dos 25 milhões, já chegaria em 150, talvez, milhões de reais. O que você acha do Flaco, Fer? Não, para mim tem que vender. Vender. Para ser sincero, o Abel citou, né, que ele vale 50 milhões. Não vale, né? Não vale. No Transfer Market é 12. Se a gente falar que foi uma temporada super positiva, 18. Entre 18 e 25 milhões de euros. Se o clube recusar, vai errar igual errou com o Rony. Então, tem que vender. Tem que vender. Por 25, 18 milhões de euros, você já tem que vender. Se chegar uma de 18, já tem que vender. Se chegar uma de 25 e você recusar, tão doente lá dentro do clube, tem que internar, tem que fazer alguma coisa nesse sentido, porque só podem estar maluco. Então, assim, não vamos errar, já errou com o Rony, né? Lembra quando o Rony fez uma temporada espetacular lá? Chegou lá a proposta da MLS, se eu não me engano, chegou propostas para o Rony, a gente recusou. E a gente vai ver azedar o caldo do mesmo jeito com o Flaco Lopes. Foi a temporada máxima dele. Ele pode repetir essa temporada? Pode. Mas é isso. É um jogador que é lento. Vai ter momentos que a gente pode fazer gol, igual foi na Libertadores, e ele vai demorar pra caramba para tomar uma decisão. Quando pegar timezinho fraco igual o Ceará, ele vai deitar o cabelo. Quando pegar timezinho mais fraco, ele vai deitar. Quando pegar time de uma atuação lá em cima, vai ter dificuldade. É um jogador para futebol brasileiro, para mim ele é nota 7 e 8, para futebol europeu ele é nota 6. Nota 6. Time grande não vai buscar ele. Então a proposta que chegar para mim tem que despachar e vender. Boa. É curioso, né, que o auge dele em jogo grande foi contra o River, mas tipo, o Flamengo não fez absolutamente nada, né? Então, sim. Mas também tem um pouco da posição, né? Que eu acho que você comentou, né, TH? O cara tira ele da posição, e para mim, só para eu colocar aqui o meu ponto, eu venderia o Flaco. Para mim, de novo, é mais um jogador que a gente está vendo chegar no auge, e eu não dobraria a aposta e não pagaria para ver, eu não colocaria a mão no fogo para ver se o Flaco continua nessa crescente, né? Continua nesse nível. Então, eu venderia, como o Fer falou aí, na casa dos 18, 20. Se chegar uma de 25 milhões de euros, irmão, coloca ele no avião, pede para a Leila, né, mandar fretar e levar o cara embora. Então, o Flaco... Aprendendo muito a bola, ele, o Pedro. Ele tá segurando muito a bola. Igual o Manga no vaso ali falou, ele segura muito a bola, velho. Sim. E quando tá tomando a decisão errada, né? Tá segurando a bola e na hora que vai chegar, vamos dizer assim, na decisão, vai refinar a sua decisão de dar o passe ou de acertar o chute, tá tomando a decisão errada. Né? Tem hora que... É exatamente isso. Toma a decisão errada muitas vezes, e tem hora que você precisa soltar logo essa bola. Tem hora que tudo bem, você prender, tal, segurar, esperar, mas tem hora que você precisa, soltar logo. Aí ele vai, gira e tal, não sei o que, a marcação fecha nele, ou sofre a falta ou perde a bola. É que eu acho que talvez esse negócio de ser um meia subiu um pouquinho da cabeça do cara, sabe? Ele tá dando drible, ele tá, você vê os dribles que ele dá, assim, às vezes canetas, essas coisas, acho que meio que subiu pra cabeça do cara, por isso eu colocaria a venda. E a Copa vem aí.
Então, o cara cresceu, pô. Acho que, assim, o próprio cara, quando vai pra seleção, ele já cresce né, o ego dele. E pra gente fechar aí, no geral, acho que o Benedetti deixa aí, né? Vai vender, o menino foi bem. Vou comentar que é o meu filho, né? Eu ganho royalties de toda vez que o Benedetti joga. Eu ficaria com o Benedetti, eu acho ele melhor do que Mikael, melhor de uns par de zagueiro que a gente poderia ter ido atrás. Manga? Não, eu também, cara. Eu também concordo com você que ele é melhor do que alguns zagueiros que especularam aí, principalmente do que o que a gente tem hoje, cara. Eu acho que ele é muitas vezes deixado de lado por ser da base. Eu acho que o Naves é melhor que ele, por exemplo, tá? Não acho também que ele é esse grande zagueirão, não. Mas pra mim, hoje, ele tá na frente do Mikael e não em questão de potencial desenvolvido já, mas de potencial futuro, eu acho que ele também tá na frente do Murilo. Talvez poderia ser mais útil do que o Murilo é hoje. TH? Ele foi bem, né? Um ponto positivo aí nesse time reserva contra o Grêmio foi ele, com toda certeza. E nesse último jogo aí também, dá para ter mais minutagem na próxima temporada e quem sabe deixar de ser o quarto zagueiro para terceiro ou não. Cabe ao Palmeiras buscar titulares para a posição e ele com certeza pode agregar ali vindo do banco. Tipo, se não dá para, que nem, né, falaram de 10 milhões de euros que ofereceram nele, tipo, já vai vender, nem testou, o cara pode ser diferente e tal, mas acho muito cedo para vender também, nem jogou, né? E um ponto pro Fer comentar aí pra gente fechar aqui o elenco, galera. Já aproveita e deixa o like. E ele, assim, ele ajuda até na questão física, né? De ser um cara maiorzão, o cara mais alto, por exemplo. Ele leva essa vantagem em relação até ao Mikael e o Murilo, né? De ser um diferencial, às vezes, para um final de jogo, essas coisas. Então, eu acho que até isso daria para usar como um diferencial. Ixi, aí vai usar de foda, 9 o pirulão. Exatamente. Vai colocar Gomes e Benedetti na zaga e põe o Andrés Pereira de zagueiro. Então, mas o Mikael nem isso entrega, pô. Nem isso o Mikael consegue entregar, tipo, de uma vantagem física. Então, pra mim, é um cara que tem que estar no Palmeiras até por essa vantagem física que ele pode ser, pô. Fer? Deixa o TH e o Manga ficar. Tá mudo, Fer? Tá mudo, Fer? Então, um zagueiro que fica no Palmeiras uma temporada inteira e tem acima de 10 participações, para mim, um gol ele tem que fazer. Com a quantidade de cruzamento que a gente faz, e outra, o Abel liberando o zagueiro, isso eu tô falando do Mikael. O Benedetti, para mim, é o que o TH falou. Você ainda não tem um valor dele de mercado para você vender. Se você vende por 10 milhões, pode parecer muito boa a venda. Mas daqui a um ano pode parecer terrível, porque ele pode chegar na Europa, a Europa lapidar ele virar um jogador. Ninguém dava nada pro Stones, lembra? Aí o Stones vai, valoriza, vira um baita zagueiro. Às vezes a Europa pega um moleque igual o Benedetti, faz ajuste fino e ele pode valer 5, 6 vezes mais. Então vou dar um exemplo prático. Vendeu por 10 milhões de euros, chega na Europa, uma temporadinha legal que ele faz lá, num time de médio, um Fulham da vida, é vendido depois por 28 milhões de euros. Então a gente não pode errar nessa venda. Então deixa ele no elenco. E aí só para comentar rapidinho do Larsson. O Larsson já é um jogador para a gente, assim, considerar uma possível titularidade. Não é pelo jogo que ele fez contra o Ceará, não. Mas é pela característica dele.